Vamos conversar agora com a Daniele Aires, que é professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina e também pós-doutora em Ciências Militares pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Boa tarde, Daniele. Boa tarde, Tainá. Bom, eu tenho uma pergunta, porque hoje mais cedo eu ouvi, a Isabela daqui a pouco vai se juntar a gente também, pode trazer informações a respeito. Um outro especialista falando sobre os ataques a partir dessa visão militar, de qual era a tática de Putin no início, que se baseava no medo e pavor. Até anotei aqui que ele falou de uma doutrina chamada de rápida dominância, com uso de poder e, entre outras palavras, a espetacularização do horror, né? Mas parece, ao que tudo indica, que essa foi uma tentativa inicial, mas que Putin não contava com vários entraves logísticos. Cita, por exemplo, a questão dos combustíveis e, claro, com uma atenção maior a essa resistência, ao sentimento florescendo de nacionalismo entre os ucranianos que foram guerrear. O que mais que o senhor apontaria como erros táticos do presidente Putin? E esses erros, eles ainda podem ser revertidos? O que o senhor avalia desse momento atual entre Ucrânia e Rússia nessas questões? Então, Tainá, não diria que talvez tivesse sido erro de Vladimir Putin, mas talvez um mau cálculo da potencialidade que teria as suas próprias forças, né? A carga inicial de força de Vladimir Putin tinha por intuito desmobilizar uma possível capacidade de resistência imediata por parte da Ucrânia. Então, os ataques iniciais que foram bastante fortes foram destruindo pontos estratégicos militares ao longo do território ucraniano. Por isso que eles não ocorreram só no oeste ou só no leste, eles ocorreram por toda a Ucrânia. Todo tipo de capacidade militar foi sendo destruída. E, de alguma forma, o que nós percebíamos era que Vladimir Putin entendia que essa poderia ser uma forma rápida de desmilitarizar ou desmobilizar a capacidade de resistência da Ucrânia, né, que era um dos seus objetivos iniciais nessa invasão. Por outro lado, nós vimos que não, né? O Zelensky, presidente da Ucrânia, que tinha uma certa fragilidade inicial no conflito, principalmente por ter sido meio que deixado sozinho pela OTAN e pelo Ocidente, né, nessa fase inicial do conflito, da invasão, mostra uma capacidade de aglutinar uma resistência maior do que se esperava, né? E aí isso muda os planos de Vladimir Putin, né? Isso faz com que precise se repensar da estratégia. Obviamente que essa digamos, a parte de a influência do conflito, daquilo que se pensa do conflito e daquilo que o conflito se transforma em terra, né? Ou seja, quando você invade, o que você pensa é uma coisa, quando você invade é outra. Depois são as fragilidades que o próprio exército russo sofre, e você bem disse, a falta de combustíveis, a dificuldade de logística, e também, em uma grande parte, nós temos conversado assim, entre alguns colegas que trabalham esse tema, com toda a reorganização das forças russas desde 2008, que é próprio do processo de reorganização que Vladimir Putin vem fazendo na Rússia, talvez uma própria incapacidade de comando e controle efetivo para esse tipo de guerra que durasse mais do que o esperado por parte de Vladimir Putin. Então, eles tiveram que, nos 8 primeiros dias, reorganizar toda a sua dinâmica de organização e de enfrentamento à resistência ucraniana dentro do território ucraniano, né? Então, esse pode ser a questão. Professora, ainda falando sobre esse aspecto, né? A senhora deve ter visto aí o comentário anterior sobre os soldados russos também, que são muito jovens. Isso é uma confirmação dada por autoridades sobre a moral desses soldados que estaria abalada. É uma informação até que eu escuto de amigos ucranianos que estiveram em conversa com soldados, conversaram com soldados muito jovens e muito assustados, com pouco conhecimento sobre o que foram de fato fazer na Ucrânia. Isso tudo me parece um mapa pensado, é claro, pelas autoridades russas, mas pelo que a senhora está contando para a gente, que vai precisar ser reorganizado caso eles queiram concluir essa estratégia de
tomar a Ucrânia. E para além disso, ainda queria um comentário seu a respeito de... Há também uma dúvida sobre, a partir do momento e se acontecer da Rússia conseguir tomar a Ucrânia, invadindo Kiev, permanecendo, atacando Kiev, de fato chegando até o centro, até a capital Kiev, o que eles farão depois disso para permanecerem ali, com esse exército improvisado, com os próprios ucranianos, os civis, indo às ruas para guerrear? Então, Tainá, nos parece que o Putin já conseguiu reorganizar a sua capacidade de ataque, né? E talvez isso tenha sido... A paralisação para as negociações tenha sido um ponto muito interessante para o reorganizar de tropas, tanto do ponto de vista ucraniano como do ponto de vista russo. Apesar de que parar para negociar não tem esse objetivo, tem um objetivo mesmo de negociar um cessar-fogo, mas também tem um objetivo colateral, né? Uma consequência colateral, que é uma possível reorganização dessa estratégia de ataque. Então, essa parece que Vladimir Putin já tem uma reorganização da sua estratégia, nós estamos vendo isso com os ataques de hoje, né? Atacando torres de TV, aumentando, né, o grau dos ataques em Kharkiv, principalmente, com armas como as bombas de fragmentação, né? Tudo isso já parece ser um repensar da estratégia. Por outro lado, você disse bem, né? Nós temos algumas notícias de que os próprios soldados russos, muito jovens, nem sabiam que estavam indo para o campo de batalha para guerrear. Estavam muitos achando que era um exercício militar tradicional das Forças Armadas, né? Isso fragiliza, obviamente, né? Mas também nós não sabemos até que ponto essa informação ela é totalmente real, né? Que eles efetivamente estão ali só sem saber que estão ali para lutar. Mas vejam, com certeza isso fragiliza imenso a investida russa, né? Mas eles não são só jovens soldados no campo, tem muita gente experiente no exército russo dentro do campo de batalha, né? Então nós temos muito mais experiência, talvez infelizmente dizendo, né, no exército russo do que no exército ucraniano. Nós teríamos muito mais ucranianos jovens lutando do que russos jovens lutando, né? Mas isso poderia ser uma vantagem efetiva para Vladimir Putin. Sobre a sua segunda pergunta, né, o que seria se Putin toma Kiev, acho que nós temos que ter aqui uma interpretação do que talvez seja a vontade de Putin. Ele não deixa claro, porque ele é inconstante, né? Ora ele fala que ele queria só Donbás, ora ele fala que quer só desmilitarizar, e aí ele ataca a capital do país e pensa numa tomada do controle central do governo, né? A tendência é que ele coloque um governo pró-Rússia no lugar de Volodymyr Zelensky, né? Ele queira a decapitação de Zelensky e coloque um governo pró-Rússia que possa vir a reorganizar a ordem interna da Ucrânia e passe, então, a ter uma retirada das tropas russas, pelo menos da capital de Kiev, de Kharkiv, né? Essa pode ser uma das interpretações. Não nos parece, no curto prazo, que Vladimir Putin tenha interesse de anexar toda a Ucrânia, né? Isso tem um custo econômico muito, muito, muito duro, isso tem um custo militar muito duro, e nós estamos vendo que com as sanções já está sendo muito difícil conseguir lidar com os problemas econômicos que já estão causados dentro da própria Rússia, né? O que seria então anexar um território do tamanho da Ucrânia, que seria o segundo maior espaço territorial da Europa após o território russo, né? Então, veja, o que nos parece, assim, rapidinho, não quero também tomar muito nosso tempo aqui, é que numa investida de tomada de território, e nós estamos vendo aqui, eu não lembro o nome da sua informante internacional que falou um pouco antes, ela mostrou no mapa que há um efetivo esforço. Isso, a tela. Há um efetivo esforço militar de ataque a leste da Ucrânia. Se você traçar uma linha, você vai traçar uma linha entre Melitopol, entre Kharkiv, de norte a sul, e uma outra cidade agora, se me permitam, que é Zaporizhia, né? E aí também eles estão trabalhando em Kherson e em Mariupol. Se você traçar uma linha reta de norte a sul, você vai ver que eles vão conseguir fazer um cerco efetivo aos soldados ucranianos que estão defendendo as áreas do Donbás,
né? E aí pode ser, isso obviamente nós não sabemos, passa na cabeça de Vladimir Putin, que ele queira sim anexar essa região, a leste da Ucrânia, que vai um pouquinho para frente da linha do que era o Donbás, mas também que para na cidade de Kharkiv. Se ele anexar essa região, ele fica com controle total do Mar de Azov, né? E já aí, porque essa linha ela chega, o final dela é a Crimeia, que é o que faz o controle ali do canal do Estreito do Mar de Azov ali, né? Então, essa pode ser uma das possibilidades de tomada de território por parte da Rússia, e não do território ucraniano inteiro. Mas veja, até agora Putin não demonstrou isso. A única coisa que ele demonstra é que ele quer 3 coisas: a desmilitarização da Ucrânia, o seu comprometimento em não se tornar neutro, não fazer parte da União Europeia nem da OTAN, o seu reconhecimento pelas regiões independentes do Donbás e, se possível, a decapitação de Zelensky, caso ele não se renda de forma a poder fazer alguma capacidade de negociar, algum acordo negocial nessas rodadas que estão por vir. Vemos que amanhã provavelmente terão outra.